Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 11 de abril, começa os playoffs aí da Liga dos Campeões, dois jogaços aí pra gente acompanhar, mas separei especificamente, para não ficar um vídeo muito longo, o jogo entre Manchester City e Bayern de Munique. Cara, antes de tudo, que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. É um jogo muito difícil de a gente ter alguma coisa relacionada para pré-live. Essa é a minha opinião, porque é Liga dos Campeões, é outra atmosfera, não tem como mensurar certas coisas, tá? Mas lógico, nós precisamos saber uma base dos números, tá? De ambas as equipes. Como que o Manchester City está em casa, como o Bayern de Munique está jogando fora. Isso é evidente. E também o que as odds, o que o mercado espera para esse jogo. Lógico, o mercado ele é soberano, mas ele não é mágico, sabe? Não esqueçam dessa frase. Ele é soberano, mas ele não é mágico. Tem coisas também que o mercado ele precifica uma coisa e o jogo no live ele mostra outra coisa. Isso é muito importante. Então, para mim, antes de tudo, é um jogo que precisa levar para o live. É um jogo que vai ser muito disputado. Para mim, minha humilde opinião, Manchester City e Bayern de Munique para mim seria uma das finais antecipadas aí dessa competição. Beleza? Então assim, vamos fazer uma pré-análise aqui muito rápida com vocês, tá? Então vamos lá, todo um flash score aqui, até mesmo para a gente ter uma noção, para quem acompanha, eu acompanho muito o Manchester City, eu acompanho muito o Bayern de Munique, tá? Os jogos deles. Então, para você ter uma ideia, olha como o Manchester City ele é extremamente forte jogando em casa, os últimos 5 jogos. Aqui é independente se é a Premier League ou aqui a Liga dos Campeões, tá? Para vocês terem uma ideia, como o Manchester City ele é avassalador nessa temporada, como ele está sendo muito forte em casa. Tá? Vocês percebem quanto o Liverpool aqui. Quem assistiu esse jogo foi um jogaço, jogaço mesmo, tá? Quem lembra, o Liverpool saiu na frente, depois o City entrou no jogo e detonou esse jogo, tá? Foi um jogo muito, 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 muito forte mesmo, tá? Quanto o Burnley também aqui, ó. Isso aqui é pela Copa, né? Copa da Inglaterra, tá? Foi um jogo muito, muito, muito forte. Depois teve ali a Liga dos Campeões, né? Contra o RB, com o RB Leipzig nem viu a bola. Enfim, você percebe o quê? Que ele é muito forte e é um time que não sofre tantos gols em casa. Você percebe um gol contra o Liverpool, nenhum contra o Burnley, nenhum contra o RB Leipzig, nenhum contra o Newcastle, que é um time forte na competição, tá? Diga-se passagem. E contra o Aston Villa tomou um gol aí, tá? Agora você vai trazer, como é que tá o Bayern fora? O Bayern, esse jogo do Bayern aqui, ó, o último jogo entre o Freiburg pela Bundesliga e o Bayern tava vindo num pós-Copa, numa ascensão muito grande, mas depois voltou a cair um pouquinho, na minha humilde opinião, um pouquinho de produção novamente. O Bayern é um time, era um não, ele pode ainda ser, né? Mas era um time que basta uma baita triangulação, uma boa filtração, uma boa profundidade e cruzamento, ele conseguia fazer gol. Esse jogo contra o Freiburg ficou muito evidente, foram muitos arremates no gol, muito mesmo, e só conseguiu fazer um golzinho, tá? Eu tomei, pra você ter uma ideia, eu tomei head, mas é um head, aquele head que, pô, se tivesse de novo um comportamento desse, eu entraria novamente. Tomamos um head nesse jogo aqui no over 1,5 FT, mas o Bayern teve muita oportunidade. E você percebe que ele vem de uma derrota contra o Leverkusen, contra o Borussia Mönchengladbach, que também não é um grande time assim, e ganhando do PSG de 1 a 0. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, mas é Bayern de Munique. É outra atmosfera, é um jogo que coloca as emoções à flor da pele, concentração lá em cima, dedicação dentro de campo, prestar atenção muito no esquema tático, enfim. Mas, dito isso, tá? O que a gente precisa analisar? Até fiz um PowerPoint para vocês aqui. Isso aqui são dados, tá? Que eu tirei lá do nosso sistema do Sport BI, tá? Aqui eu vou trazer como que tá o Manchester City em casa e como que tá o Bayern jogando fora, tá? Então assim, vou abrir minha canetinha aqui, ó. Ambos os times têm 14 jogos disputados fora, tá? Ambos os times. 0,5 FT 100% para ambos. 1,5 100% por Manchester City e 86% para o Bayern de Munique. Aqui são gols feitos e gols sofridos.
É o over 1,5 FT, tá? Não estou separando essa porcentagem. O 2,5, você percebe que de ambas as equipes é elevado, mais do Manchester City contra o Bayern de Munique jogando fora. Mas são boas médias, 2,5, né? BTTS sim. Cara, olha que absurdo para ambas as equipes, 64%. Ou seja, de 14 jogos, 9 jogos bateram o BTTS sim. Tá? Quem marcou primeiro? Aqui tem um equilíbrio aqui absurdo entre as equipes. Quem marcou primeiro? Ó. Primeiro a marcar no FT. 71% o Manchester City contra 79% do Bayern de Munique. Ou seja, de 14 jogos, 11 jogos bateram. 11 jogos o Bayern de Munique abriu o placar, jogando fora. E de 14 jogos, 10 jogos o Manchester City abriu o placar jogando em casa. Agora sem sofrer gols. Aí que tá. São times que não sofrem muitos gols. Fazem muitos gols, mas não sofrem. Você percebe aqui, ó, sem sofrer gols, 29%, ou seja, 4 jogos, desculpa, são times que sofrem gols, tá? Sem sofrer gols, desculpa, tá? Corrigindo, sem sofrer gols, são times que sofrem gols. Ou seja, sem sofrer gols, 29%. Ou seja, só 4 jogos ele não sofreu gols. Quanto o Manchester City, 5 jogos sem sofrer gols. Ou seja, os outros 9 jogos ele sofreu gols. Tá? E sem marcar gols, olha aí, você percebe, são times que marcam muito gols. O Manchester City marcou gols em todos os jogos jogando em casa. E o Bayern, apenas um jogo só ele não marcou fora de casa. Tá? Agora, para aquelas pessoas que gostam de operar o over 0,5 HT, aqui vai uma dica. Eu tenho 2 times que sem sofrer gols no HT, são 2 times que dificilmente sofrem gols no HT. 64% para um lado, contra 71% para o outro. São 2 times que não sofrem gols no HT. Sem sofrer gols, ou seja, 9 jogos sem sofrer gols, 10 jogos sem sofrer gols. Em contrapartida, olha como eles marcam demais no HT. Sem marcar gols no HT, só 14% para um lado, 14% para o outro. Ou seja, só 2 jogos não marcaram gol no HT. Ou seja, para o Manchester City, de 14, 12 jogos ele marcou gols no HT. E o Bayern de Munique, também 12 jogos ele marcou gols no HT. O que seria o legal se você pensar no HT? Um cruzamento, um time que marca muito contra um time que sofre bastante. Tá? Só que assim, Elton, isso quer dizer que não vai sair gol no HT? Não, muito pelo contrário. Por isso que eu te falo. Você precisa ter essa base com você de dados e levar pro live. O que o mercado espera desse jogo? Como o comportamento tá? É o primeiro jogo entre as equipes. Como que vai estar a concentração de ambos? O primeiro jogo define muito pro próximo jogo. Será que o Manchester City vai se jogar para frente? Vai, como sempre gostou, com posse de bola, jogadas rápidas para encontrar o Haaland lá na frente. O Haaland adora fazer gol. Quando jogava no Dortmund, no Borussia Dortmund, o Haaland adorava fazer gol no Bayern de Munique. Como que vai estar o De Bruyne? O De Bruyne é um dos maiores assistentes da Premier League. E com certeza quando o De Bruyne está em campo, a expectativa de gols do Manchester City aumenta absurdamente. Tá? Então assim, mas são dados que a gente precisa ter para levar pro live. Beleza? Agora pensando em melhores momentos, o que você percebe? Olha como o Manchester City ele é tão bom no primeiro tempo, tá? Mais aqui, ó, 26%, ó. Desculpa, 26% dos gols do Manchester City saiu do minuto 31 a 45. E também ele é muito forte no segundo tempo, ó, do 61 ao 75, 21%, ou seja, aqui 12 gols, aqui 10 gols. Já pro lado do Bayern de Munique jogando como fora, o Bayern de Munique tem uma predominância absurda no minuto 31 ao 45, são 12 gols marcados nessa faixa de minuto. E gols sofridos. Você percebe que o Manchester City sofre muito gols aqui no primeiro tempo, no minuto 16 ao minuto 30. Contra o Bayern que sofre bastante, te adianto, no segundo tempo. Ó,
do 46 ao 60, do 61 ao 75 e do 76 ao 90. Mas olha que interessante, se eu pensar num cruzamento, eu tenho um Manchester City que faz muito gol do minuto 31 a 45 contra um Bayern de Munique que sofre bastante entre o minuto 41 e 45. Já para o outro lado, eu tenho também dos gols marcados no primeiro tempo, do minuto 16 ao 30 do Bayern de Munique, que são 5 gols marcados, contra um pior também do Manchester City, no minuto 16 ao 30. Isso aqui você tem que levar em conta quando eu falo assim que são times que não sofrem, que eu sei sofrer gols, você tem que levar em conta. Mas também você tem que dar uma predominância também, e também ficar esperto quando eu falo que são times que marcam muito gols no HT. O que seria o certo? O que seria o legal? São times que marcam bastante contra times que sofrem bastante. Nesse cenário eu não tenho. Por isso que é bom você levar pro live. Tá? Dito isso, o que é legal você analisar também? O que o mercado espera? Tá? O que o mercado espera para esses jogos? O que o mercado espera para esses jogos? Olha que legal. Esse aqui, tá? Esse aqui é um gráfico da Betfair. Mas o que é esse, Elton? Olha que interessante, isso aqui é um back City. Será que o mercado está dando uma relevância muito grande para o City? Olha isso. A odd do City ela abriu a quanto? A 2,16. Então você consegue ver aqui, ó, a 2,16 teve a primeira negociação aqui, ó. Quem conseguiu pegar lá quando o mercado abriu a 2,16 esse back City? E olha como o mercado deu uma relevância absurda. Presta atenção no gráfico aqui, ó. Olha o que o gráfico fez aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha como caiu. Ou como o mercado de relevância aqui, ó, para um back City. Olha como entrou muito dinheiro em back City. Por quê? Por causa do histórico do City jogando em casa. E vem jogando muita bola. Ele não vem jogando legal. Vem jogando com qualidade. Tá? Mas por outro lado, eu tenho uma encrenca que chama Bayern de Munique. Que tem uma baita tradição, tem excelentes jogadores. Por mais que não estão fazendo bons jogos, jogando como fora de casa. Mas é o Bayern de Munique, é outra atmosfera, é outro patamar. Tá? E o City, né? O City, enfim, olha como deu. Tá 1,67 agora. Esse back City. Só fazer as contas, mais de 20, mais de 30 ticks aí caíram. Vou até fazer, não sou muito bom de matemática, vamos pensar aqui, ó. Né? Menos 1,67 que tá agora. Cara, caíram quase 50 ticks. É absurdo. Absurdo. Pra vocês terem uma ideia, né? Vamos fazer de novo aqui, ó, só pra gente ver, ó. Abriu a 2,16, então com 216, tá 1,67, 1,167. Isso mesmo, 49 ticks, quase 50 ticks. É muita coisa, tá? Agora sim, para aqueles que gostam bastante, assim, né? Uma coisa que eu olho muito também é a Bet365. Qual a linha de gol que a Bet365 tá dando para esse jogo? Olha que interessante. Olha a linha de gols que ela tá dando aqui, ó. Mais 2,75. Quando eu falo que é 2,5, quando a gente vê aqui, ó, 2,5, né? Aqui, ó. 2,5 a 3 é uma linha 2,75, mais 2,75. Então, ela espera ela espera um jogo muito over. E tem tendência a over 2,5 FT para esse jogo. Ah, isso quer dizer que vai bater, Elton? Não. Não. Vamos ver como que tá o comportamento no live. Como o City vai propor esse jogo, como o Bayern vai se defender e tendo liberdade para contra-ataque, se vai ser um jogo aberto ou vai ser um jogo muito estudado, muito truncado no começo. Vamos levar pro live. Para esse jogo específico, tá? O que eu penso para esse jogo? Eu vou explorar linhas de gols, tá? Quais linhas de gols? O melhor cenário é que um do tanto o City como o Bayern abre o placar. Esse seria para mim o melhor cenário para trabalhar no mercado de gols.
Só que o jogo tá muito bom, para não perder o oportunidade, o jogo tá muito bom. Tá lá e cá, espaço, infiltração, remates no gol. Tanto é que ambos os times não precisam, tirando o Bayern também, mas é outro que eu falei pra vocês, o Bayern é um time que não precisava de 10 arremates no gol para converter em um gol. Bastam. O City também, o City é um o City você não pode esperar 3 chutes no gol no City para entrar. Não, às vezes o City tem que ver o volume ofensivo do City. Está tendo espaço para esse volume ofensivo. Porque basta uma boa triangulação, uma boa assistência do De Bruyne, o Haaland lá e faz o gol. Tá? Então, assim, se eu não conseguir pegar o primeiro gol, eu vou pensar no segundo tempo, buscar mais 2 gols nessa partida, se tiver um bom comportamento no primeiro tempo. Caso contrário, o jogo tá muito bom, muito frenético, muito, muito, muito bom. Eu vou pensar para esse jogo ou mais 2, linha mais 2, que 2 gols é void, ou o 2,25, mais 2,25. Linha de gols mais 2,25. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Tamo junto. E disciplina, gestão, porque é jogo de Copa. Então, cara, capricha na sua gestão, tá? Reduz a stake. Eu não entro com a minha stake que a gente entra em campeonatos. Eu entro com uma stake mais reduzida, porque a variância é um pouco maior, porque é jogo de Copa. E vamos levar pro live. Beleza, pessoal? Tamo junto e fique com Deus.